Todo mundo pensava que eu estava louca. Foi uma coisa tão rápida. E depois desse fenômeno eu vi que realmente existia tudo. Fui procurar um psiquiatra e não bastante, eu fui e entreguei a Jesus os meus olhos. Então eu pedi a Jesus que arrancasse meus olhos e arranque meus olhos. O dia que eu dissesse alguma coisa, dissesse que eu tivesse vaidade desse fenômeno, e dissesse uma mentira. Então, com isso, parece que o meu amor foi crescendo e Jesus sempre ao meu lado. Veio a aparição de Pai Seta Branca, que se anunciou com esse amor tão grande e foi levando as mensagens, foi levando as missões. E hoje estamos aqui, cada dia os fenômenos maiores, e eu começo, cada dia eu fui me envolvendo mais no extrasensorial. Salve Deus, eu sou o mestre Leonardo Bandeira, sou da doutrina do Amanhecer, Vale do Amanhecer, já há 13 anos e durante esse período participei do Templo de Pernambuco e hoje faço parte aqui também do Templo João Pessoa, Bahia. Esta doutrina é uma doutrina espiritualista cristã. O intuito desta casa, desta doutrina, é acolher tanto os nossos irmãos encarnados como desencarnados, na lei do auxílio e da caridade. E aí, em 2010, eu realmente dei o meu primeiro passo, né? Fui desenvolvido e esse desenvolvimento a gente identifica, né? Qual é a nossa mediunidade. Eu participo de uma doutrina que é doutrina espiritualista cristã, Vale do Amanhecer, e eu sou doutrinador. Faço parte aqui do Vale do Amanhecer, sou Nifalua, tenho mais ou menos uns 31, 32 anos que eu estou por aqui. Eu comecei em 95, eu me encontrei, na verdade. Eu me encontrei aqui. Estou me encontrando ainda, né? Eu já sentia que tinha algo ainda a ser feito e não me identificava em outras agremiações religiosas, em outras doutrinas, em outras religiões. Conheci esta casa há mais de 10 anos atrás, através das minhas dificuldades, com dores, sofrimento, onde eu só vivia em hospitais. Depois que eu me encontrei nesta casa, eu vi uma melhora em minha vida, né? Onde ali, a partir do momento que eu adentrei, convidado pelos mentores que aqui recebem os que vêm passar, tive a oportunidade de ali me guardar das dificuldades que estava passando em minha vida. E chegando aqui, desde o primeiro momento, eu já senti um impacto. Senti realmente que tinha algo de diferente, senti que era o meu lugar. Cheguei aqui sobre um impacto de dificuldades, como muitas pessoas aqui chegam. A gente costuma dizer que a gente chega pela dor ou pelo amor. No meu caso, realmente foi pela dor, as dificuldades, a vida kármica, né? E ao chegar até aqui, as coisas se resolveram e essa curiosidade que eu tinha de procurar em várias religiões, eu encontrei aqui. Aqui eu realmente me senti seguro, senti que era o meu lugar.
Nós somos uma doutrina espiritualista cristã, então nós seguimos o cristianismo. O que foi que Jesus trouxe para toda a humanidade? A caridade. Ajudar uns aos outros sem olhar a quem. Então, nesta casa, nós acolhemos as pessoas que chegam sem saber quem é, de onde vem, o que veio buscar. O nosso intuito aqui é que ela chegue e saia melhor do que entrou. Quando você entra no templo, você já sente a energia diferente, mesmo que você venha como paciente. Quem chega sempre se surpreende. Então o paciente ele vem sem nenhum compromisso de ingressar no vale. Ele vem, recebe o seu atendimento e volta para sua casa. É um sistema iniciático. Dentro do entendimento que nos chegou pela clarividente Neiva, as religiões são, na realidade, filosofias cristãs que, passando pelo crivo do homem, a partir dos seus entendimentos, forma aquela linha evolutiva. A doutrina do amanhecer é a reunião de todos esses conceitos, de tudo aquilo que chegou até o planeta Terra nesses incontáveis milênios em que a vida humana já existe aqui nesse planeta. Vamos dizer assim, os rituais desta doutrina são rituais desobsessivos. De que forma é feito esse ritual? Os médios, aqui presentes nesta casa, formam um círculo em prol daquelas pessoas que estão necessitando e através das suas vibrações, das suas emanações, com seu pensamento, vai ali emanando uma energia desobsessiva em prol daquele paciente, daquela pessoa que passa nesse trabalho. E através do seu amor, da sua fé, vai ali criando um objetivo positivo para amenizar o sofrimento daquele nosso irmão. A gente pode ser tanto apará quanto doutrinador. E aí, nessa triagem, essa primeira triagem que é feita, para essa identificação, foi dado a mim a condição de ser um médium doutrinador. E aí a gente passa por diversas etapas de aprendizado, aprender as técnicas, porque toda a nossa doutrina é em cima de muita técnica, né? Então as técnicas elas são desenvolvidas exatamente neste primeiro momento. E a gente vem aos domingos, faz alguns cursos, tem algumas palestras. Então é todo um período de aprendizado. Inclusive nós chamamos esses médios nessa etapa de aspirantes. O doutrinador é aquele que vai conversar com o irmãozinho que chega, ele trabalha sempre atrás do apará. Tia Neiva, ela foi o ponto inicial de tudo isso que a gente tem como o Vale do Amanhecer. Isso lá em Brasília, né? Ela foi a fundadora do Vale do Amanhecer, dessa doutrina que a gente chama de Vale do Amanhecer. Não é uma religião, é uma doutrina, não é uma seita, é uma doutrina, entendeu? A partir desse momento em que ela começou a pôr em prática essa sua mediunidade, né? A pôr em prática as suas clarividências, a todas as revelações que foram dadas a ela, junto aos mentores que caminharam com ela nessa missão, que foi o nosso pai Seta Branca, além de outros, como Mãe Tilde, Mãe Yara, Amanto, o Marran. Então, houve muito auxílio, muita assistência da espiritualidade para que a Tia Neiva pudesse fixar essa doutrina. São as raízes do amanhecer. Na minha clarividência, eu vejo diversos pontos que temos real comunicação com os discos, com aparelhos, como nós chamamos de estufas. E esperamos que em breve haja uma comunicação direta. Por exemplo, os nossos grandes mentores, iniciados nos planos espirituais, eles veem nessas estufas. Fixado em Planaltina, né, junto com as mensagens do pai Seta Branca, dando a ela toda a confiança que era necessário, não só ela, como também aqueles que estavam junto com ela, que nós chamamos de veteranos da doutrina, são os mais antigos, são os médios que caminharam com ela. Então esses médios também a auxiliaram para que essa fundação pudesse prosseguir, pudesse criar suas ramas. Naturalmente, durante esse período em que a gente aprende sempre com esses mentores, em que a gente vai tendo a oportunidade, na medida em que o paciente ele também recebe o esclarecimento, a gente também aprende.
E tudo aquilo que a gente bebeu, a fonte em que a gente bebeu, do que a doutrina nos trouxe, tanto quanto os ensinamentos que vêm por parte da espiritualidade, deixa claro para a gente que existem incontáveis mundos e muitos desses mentores, evidentemente, vêm de alguns desses locais. O nosso templo, né, o Vale do Amanhecer num todo, a doutrina do Amanhecer num todo, ela interage com o público através de atendimentos. Né? Nós chamamos esse público de pacientes e temos em nossa doutrina essa pequena característica de sermos um pronto-socorro universal. Estamos de portas abertas para qualquer um que assim sentir necessidade de um atendimento espiritual de forma gratuita. O recepcionista vai mostrar para ele todos os recintos de trabalho, explicando a função de cada trabalho, a função dos tronos, da cura, junção, indução, oráculo, sudalho, cruz do caminho. Logo em seguida, ele tendo interesse em passar por algum trabalho, ele é dirigido primeiramente para os trabalhos de trono, onde o trabalho ele não acontece necessariamente já nos tronos, ele acontece já no banco dos pacientes, que é onde as energias começam a circular e os mentores eles já começam a trabalhar naquilo que está atrapalhando a sua vida, que está trazendo preocupação, que está trazendo dor, não só para você, mas também para sua família, para a sua oficina de trabalho, que é o seu local de trabalho, ou para a sua cabana, que a gente chama casa, a gente chama cabana. Chegam pacientes aqui que precisam muito, muito de ouvir. Até um salve Deus. Quando eles chegam desarmonizados, quando eles chegam com problemas sérios. E aí nós estamos aqui, que a gente faz o canto como se a gente estivesse falando para nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse trabalho vai acontecendo já nos bancos do paciente. E quando ele é dirigido para o trono, ele não precisa falar nada, a gente só pergunta o nome e a idade. E assim que ele fala, ele é atendido pelo mentor espiritual, preto velho ou preta velha, que a gente chama aqui. E aí ele vai conversar com o mentor. Muitas vezes ele não precisa dizer nada, o mentor já fala tudo para ele, que foi como aconteceu comigo. O universo, ele é muito grande, né? E os seres, os espíritos de luz que nos assistem nessa casa, eles são, por natureza, seres extra-terra, né? O espírito de luz é aquele que vem de uma esfera superior, é aquele que vem de um mundo mais evoluído, de uma origem divina. Ele vem, manipula, trabalha, né? Ele presta caridade na lei do auxílio, aqui na doutrina, através do intermédio do jaguar e da ninfa, que é como a gente chama o homem e a mulher aqui na nossa doutrina. Pai Seta Branca é justamente o mentor que rege esta casa. E uma das suas reencarnações, Pai Seta Branca veio como São Francisco de Assis. Quem é católico, conhece a doutrina católica, conhece a história de São Francisco de Assis. Então, nesta ocasião, esta doutrina, ela abraça outras religiões, vários segmentos religiosos, num só complexo, que é o Vale do Amanhecer. Nós, do Vale do Amanhecer, também acreditamos em reencarnações. E aí, as vidas passadas, para nós que estamos encarnados hoje, elas não foram muito bem aproveitadas. E por isso que cada um de nós reencarnamos novamente para ter a chance de poder nos redimir, de poder nos corrigir, de poder aperfeiçoar o nosso espírito para voltar à sua origem, que é Deus. Então, todos nós estamos a caminho de Deus. A gente entende que o espírito, ele é muito antigo. O nosso entendimento, de maneira prática, pragmática, é que existe a pré-existência desse espírito e a reencarnação da alma, de maneira que a consciência ela possa se expandir e que esse espírito ele possa progredir cada vez mais e, naturalmente, quando regressamos a esse planeta, é para resolver alguma pendência de vidas anteriores ou para que a gente possa, evidentemente, trabalhar, melhorar alguma coisa, ajudar. Então, varia esse conceito. E o espírito que está na faixa da criança, da adolescência, ele também é um espírito.
Eu acredito que muitos já tenham reconhecido nas crianças de hoje um avanço muito maior do que os do passado. Então as crianças são muito mais preparadas, bem preparadas em muitas frentes, né? Precisam obviamente de condução porque são crianças que estão desenvolvendo. Como eu já passei muitas turbulências e estou aqui. Nunca deixei assim baixar o meu padrão vibratório nem a minha cabeça para nada. Eu me sinto uma mulher realizada em todos os sentidos. O planeta recebeu essa doutrina para que essa doutrina pudesse ajudar o planeta a passar por esse processo evolutivo do planeta Terra e de todos os que aqui habitam de uma forma melhor. Então, essa doutrina faz com que todas as energias negativas que estão na crosta da Terra, elas possam serem retiradas aos poucos do planeta. Então, existem inúmeros trabalhos nossos que atuam diretamente para o planeta, que faz com que essas energias que não têm a condição de chegar em um médium, que são energias muito densas, pesadas, que provocam inúmeros desastres ambientais, inclusive. Então, essas energias elas são retiradas. Assim como a gente tem esses mentores de luz que vêm nos ensinar, que vêm nos dar a condição necessária para que a gente possa chegar até onde eles estão e, naturalmente, nesse momento eles também vão ascender cada vez mais, porque é o processo evolutivo que o Cristo de Deus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Existem também aqueles que hoje se encontram na erraticidade. São seres humanos, assim como nós, aqueles que passaram pelo planeta. A gente sabe que a história do nosso planeta, aquela que a gente tem acesso, ela é muito triste. A gente sabe que todo o derramamento de sangue, todas as grandes dores que já incidiram sobre essa nossa humanidade. Então o livre-arbítrio ele existe. E não existe só para aqueles que estão encarnados, existe também o livre-arbítrio para aqueles que desencarnaram. E a diferença para nós é o corpo físico. Então, uma vez que alguém desencarna e ainda permanece ligado pela força do ódio, da raiva, da humilhação, de algum desses sentimentos, ele fica acrisolado naquela energia. E, então, o nosso papel é também ajudar esses irmãos para que eles possam sair dessa faixa mais dificultosa, chegam até aqui, onde existe todo um aparato, toda uma estrutura que foi trazida, projetada, não apenas dentro de uma força evangélica, mas uma força iniciática que a gente atua, né? Então, isso dá as condições para que os mentores que já se encontram muito evoluídos, numa condição muito acima da nossa, eles possam nos ajudar. Se você, no seu íntimo, no seu espírito, sente que algo mais ainda falta e que isso depende do seu ingresso, é necessário sua manipulação mediúnica, então a gente faz o convite para ingressar na doutrina do amanhecer e vai passar por todas as etapas que eu já passei também. A gente não cresce só espiritualmente, a gente aprende muito mais a conviver como pessoa na parte externa do templo, que é a parte mais difícil. Aqui é muito fácil ser mestre do amanhecer. É muito fácil pregar o amor, a humildade e a tolerância, mas o difícil é lá fora. E é isso que aqui a gente ensina, a você ser uma boa pessoa não só aqui dentro, mas também fora do templo. Como diz no nosso canto, servindo ao teu mestre, aos teus mestres servirei também a ti. Divino seta branca, tu és a lei de Deus, imaculado sejas tu, juntinho aos pés de Jesus.